Buenas noches, boa noite. Por enquanto, vamos a escutar a jovem Camerata Jovem do Brasil. São um grupo de músicos surgidos das comunidades do Rio de Janeiro que entraram no caminho da música para ofertar a vocês o que é a arte que salva os povos, a arte que salva as pessoas. Eles se salvaram e vão se salvar através da arte e da música. Muito obrigado, a Jovem Camerata. No.
muito obrigado a Fiorella Solares e a todos vocês da Camerata Jovem por introduzir este acto maravilhoso que é a inauguração da Biblioteca Nélida Pinhon. A Biblioteca Nélida Pinhon é um grande desejo que eu tive desde quase eu cheguei a Rio de Janeiro e falando sempre com a minha querida Nélida, que foi realmente uma aventura que realmente foi importante para todos nós, para o Instituto Cervantes. Eu espero que também para a própria Nélida este seja um momento específico, especial, porque é justamente o momento de encontro das duas culturas, a cultura espanhola, a cultura brasileira. O grande projeto que eu tive no Cervantes, que tem no Instituto Cervantes, é justamente se encontrar o encontro de culturas e de línguas. A língua espanhola que ensinamos aqui, assim como as outras línguas do Estado espanhol oficiais, são línguas irmãs do português. E agora realmente essa coleção Nélida vai conseguir justamente uma coisa importantíssima. Nós tínhamos já a primeira biblioteca hispânica do Rio de Janeiro, o acervo mais importante em língua espanhola. Agora temos, aliás, a maior acervo em língua galega, que é essa língua que dá nos rudimentos da língua portuguesa e dessa língua maravilhosa que se fala no Brasil. Essa língua de Camões que você ama, essa língua de Cervantes que você ama, juntas se encontram. E, aliás, Nélida, você está abrindo a biblioteca para todos os estudosos de sua obra, para todas as pessoas que querem saber que leía Nélida quando escreveu A República dos Sonhos, que leía Nélida quando escrevia Um Dia Voltaré a Sagres, que leía Nélida quando escrevia A Caixa da Paixão. Esses rudimentos, essa biblioteca imaginária que todo escritor leva na sua cabeça, essa biblioteca viva, é isso que a Nélida nos presenteou e que hoje estamos celebrando esta noite. Eu agradeço também a presença do diretor de todos os institutos Cervantes do mundo, Luís García Monteiro, do embaixador de Espanha, Fernando García Casas, do cônsul recém-chegado aqui no Rio de Janeiro, Ángel Vázquez Díaz de Tuesta, da diretora cultural de todos os Cervantes do mundo, Raquel Calella, de Leandra Pereira de Oliveira, presidenta da Rede de Bibliotecas de Arte, Redarte, de Sérgio Fonta, que aqui está presente, presidente da Academia Carioca de Letras, de Ricardo Cravo Albín, presidente de Pen Club do Rio de Janeiro, de Vitorino Sermón de Miranda, presidente do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, de Amaury Fernández da Silva, vicerreitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de Domício Proença Filho, na representação da Academia Brasileira de Letras, e de todos os acadêmicos e acadêmicas presentes aqui que estão acompanhando a Nélida esta noite, e de escritores, amigos, conhecidos, a todos vocês, muito agradecido por você estar aqui. E vocês vão tocar uma peça ainda? Sim. Então vamos escutar a jovem camarada que vai apresentar com uma nova peça. Obrigado. Opa, licença pessoal, boa noite. Bem, me chamo Natanael, toco viola, sou do Comércio do Alemão. E bem, é um prazer estarmos aqui, tá bom? Muito obrigado pelo convite, por estar tocando nesse evento tão importante para todos nós, tá bom? Agora vamos estar tocando nossa última música, tá bom? E também quero compartilhar com vocês a alegria que estamos, porque este grupo fomos convidados para participar de um Festival Internacional de Música na Espanha, e todos nós tivemos que mandar um vídeo individual, e cada um foi avaliado, e cada um recebeu uma bolsa para estudar na Espanha. Muito obrigado. Estaremos indo em agosto, né? Vamos fazer um festival de 20 dias, e mesmo com a bolsa, não foi suficiente para pagar a estadia, né? Alimentação e algumas coisas. Aí por isso nós fizemos uma vaquinha na internet, que está sendo muito bem sucedida, e também
foi muito bem sucedida e também estamos o projeto sobrevive por ajudas de muitas pessoas boas, né, como essas que conhecemos aqui hoje, e vários incentivadores que tem no projeto também. E por isso também estamos também divulgando o projeto, e quem quiser conhecer, tá bom? Pode entrar em contato com a gente, que estaremos com todo prazer dando o contato da nossa diretora Fiorella Solares, que não pôde estar por motivo de saúde, tá bom? Mas vamos tocar nossa última música com muita alegria, tá bom? E como uma forma de agradecimento ao convite, tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigado. Vamos dar comienzo. Obrigado a esa camerata maravillosa. Y vamos a dar comienzo. Antes me están indicando que antes estamos a actriz Marta Nieto va a interpretar algunos textos de Nélida Piñón. Soy una viajera de los siglos. Exploro el refinado patrimonio humano a través del arte de narrar.
Soy una semilla de la emigración. La línea del horizonte que marca el límite de mi mirada me permitió forjar, fundir estas dos tierras, España y Brasil, como si fueran originarias de una sola familia. Soy mujer, soy brasileira, soy escritora, cosmopolita, aldeã, criatura de todos os povos, de todos os povos. Cada día cuestiono a civilização que consolidou minha visão do mundo. Renasço quando discuto comigo, esgrimo com argumentos certeiros, trato-me como adversária. A família sempre nutriu minhas quimeras e cedo aprendi a não ser o Brasil de outro lado. Isto porque fui pautada pela melancolia na minha grei, que, mesmo nos dias festivos, padecia da ausência da Galícia, da onde procedera. Tive cedo a noção de que pai e avós tinham carteira de identidade estrangeira e estavam no Brasil sob suspeita. Um estigma, certamente, contra o qual eu queria me submeter. Sofria por não ter os mesmos direitos que eu tinha assegurados só pelo nascimento. De certa feita, marcada pela inexperiência, quis compensá-los, agraciando-os com provas de afeto, que para mim seriam medalhas. Razão, talvez, de exagerar quando hoje ainda os sinalizo. Mas não me falta dessa devoção de enlaçá-los nas minhas evocações, de dizer-lhes que, por terem escolhido o Brasil, regalaram-me com a identidade brasileira. Eu sempre soube que conheceria a pátria da arte e da família. Havia de rastrear a origem e as pegadas do meu assombro, que os avós, chegados à América, inculcaram na minha alma como marca de distinção. Espanha estava ao meu alcance. Desde cedo, sua magia incandescente desalojou-me do centro para me tornar uma mulher de duas culturas. Ajudada, em especial, pelos relatos que, ouvidos no tablado da mesa de jantar, faziam da vida um livro de aventuras. E armava-me de conhecimentos para remover o que lhe ilustrasse espaço. Ouvia arrebatados refrões e lia sem parar. Os enredos tinham o mérito de propiciar vazios que a imaginação preenchia. Há muito compreendera como o imigrante, minha grei, atenuava a dor sentida pela perda da pátria em troca da invenção de um novo país que constituiria a herança para os filhos. Cruzei o Atlântico em sentido contrário, por dos meus avós e do meu pai, uma viagem que selou minha sorte. Conheci então uma Espanha mística, uma Espanha dramática, pungente, pobre, ocupada por lendas, utopias, por um alma que nem Pedro captou com suas filigranas poéticas. O arrobo brutal que emanava do povo dos avós e do pai, que me fazia rir e chorar, descia as linhas de uma apaixonada existência, graças a Teresa de Jesus, Goya, Picasso e a um Velázquez, cuja pintura narrava o mundo. E a um Cervantes, que atribuiu à linguagem inventiva
A universalidade é capaz de traduzir os parâmetros humanos. Às vezes, indagava-me se acaso falhara com a Espanha ao não atender aos apelos do meu coração, ao não considerar o poder da sua memória. Sei agora, no entanto, que ao haver assumido Espanha como parte da minha narrativa, aceitei fraturas internas, reverenciei o que devia à herança familiar, sem deixar jamais de amar devotamente a pátria brasileira que levo comigo onde esteja. Como todos, sou inteira um espetáculo. O telão o pano de fundo do meu teatro que delinha as minhas características. Neste palco, onde as ripas rangem, encontro-me contente com os acertos e os fracassos, meus preciosos bens, os que deixarei de legar. Muito obrigado, Marta Nieto, muito obrigado. E vamos começar os discursos da inauguração da Biblioteca Nélida Pinhon. Em primeiro lugar, eu convido o acadêmico Domício Proença Filho, que vai falar o nome do presidente da Academia Brasileira de Letras, acadêmico Marval Pereira. Domício. Perdão. Senhor embaixador Dom Fernando, demais autoridades presentes, amigos de Nélida Pinhon, aqui reunidos neste momento de tanta importância cultural para a União Brasil-Espanha. Senhora acadêmica e queridíssima amiga Nélida Pinhon. Perdão. Este é um momento de celebração, iluminado pelo desprendimento e pela generosidade. Representa ainda a homenagem e o reconhecimento da terra de suas raízes ancestrais e ascendentes, a Espanha, a Galícia. Numa feliz coincidência que associa a uma de suas admirações maiores, Miguel de Cervantes. A celebração ilumina-se do desprendimento e da generosidade que testemunhamos os que temos o privilégio do seu convívio. Aqui agora, doa ao Instituto Cervantes o acervo de sua biblioteca particular. 8.000 livros, convivas assíduos do seu cotidiano, das suas vivências, da sua criação. Companheiros de vivência intelectual e de vivência cotidiana. Coloca-os à disposição do outro. Magnânima, oferece-lhes um dos seus bens mais preciosos. O gesto, carregado de desapego, assinala mais uma estação de sua viagem existencial. Nélida não teme as artimanhas de Cronos. Sorri diante delas, segura, tranquila. Sabe que o seu dia tem sido bom e continuará sendo, Nélida, com a graça divina na faina sutil de combater o bom combate. E o faz com a palavra criadora de que você é senhora. Afirma que precisa deixar rastros, disse isso numa entrevista de ontem no Globo. Excesso de modéstia. São seus passos o caminho se faz ao caminhar. Empresto as palavras de Antônio Machado.
E acrescento, a luminosidade que emana de cada passo do seu caminhar traz a marca da permanência e da imortalidade. E a imortalidade, porque ela se caracteriza por tudo que você fez e sobre o qual se escreverá, já se tem escrito e se continuará escrevendo. Esse é o princípio que os gregos atribuem à condição da imortalidade. Por isso os acadêmicos são imortais, na medida em que a sua obra será objeto de material escrito do futuro. E do presente já o é. Sua obra situa-se entre as mais representativas da literatura brasileira. Nela integra a alta estirpe dos escritores que observam as coisas do mundo e das gentes, transfiguram-nas singularmente na arte da palavra, incidem sua reflexão sobre os acertos e desacertos do nosso desempenho na cena desse teatro chamado mundo. Nesse percurso, a sua imaginação criadora é mobilizada por suas raízes ibéricas, especialmente as plantadas na Galícia e suas vivências de cidadã brasileira. É uma posição, não sei se sabem, consciente e reiteradamente assumida. Vivi numa casa presidida pela ambiguidade. Sou filha de duas culturas, a galega e a brasileira. A fusão delas me ajudou a mostrar como o Brasil é um país múltiplo, é ibérico, tem proporções africanas e indígenas. Sou obcecada pela memória. Conto a minha história e, ao mesmo tempo, a história do país. Empresto os meus olhos para o leitor para revelar as receitas do amor, do fracasso e da morte. E agora empresta os seus livros. Deixa os seus livros à disposição, como bem assinalou aqui o operoso, dinâmico Antônio Maura, acadêmico Antônio Maura. São palavras suas em entrevista de dezembro de 1994, Nélida, posicionamento que volta a explicitar em um dos seus 24 ensaios que fazem o seu Aprendiz de Homero de 2008, quando você afirma: procedo do Brasil e reverencio a majestade da língua portuguesa. Neste idioma saúdo Deus e os homens. Minha ladainha diária é celebrar as lendas da minha casa galega, do meu país, de toda a terra que aspiro a conhecer. Nesses espaços, domina como raros a potencialidade da língua suporte, o português brasileiro. Funda significados, sem descurar do estreito relacionamento entre o indivíduo e a história, de tal forma que se abrem a outros idiomas e a outros países. Assim configurada, a sua produção se faz de textos multifacetados, reveladores de uma constante e profícua inquietação. Uma inquietação que não é só de Nélida Pinhon, que ela consegue fazer com que seja uma inquietação humana, uma inquietação do ser humano. Mobilizada pela inquietude, a escritora não se acomoda na eleição de determinados modelos, descumpre as regras, busca o novo, revitaliza o canônico, navega galhardamente nos espaços da singularidade. O escritor, sabemos todos, é testemunha do seu tempo. Nélida exerce esta condição crítica e corajosamente, como cidadã e como escritora. Ela conviveu e convive com os fatos da vida brasileira, transfigura-os em seus textos, dialoga com a literatura universal, vale-se com rara mestria, atributo de poucos, do aproveitamento do particular para atingir o universal. Não é sem razão que seus textos são traduzidos e comentados na Espanha, na Suécia, na Noruega, na Inglaterra, na Polônia, na Argentina, em Portugal, e por outros lugares deste planeta. Seu discurso literário evidencia a preocupação com a metáfora original, a seleção precisa das palavras. Nélida é, sobretudo, uma mulher que pensa o cotidiano e a eternidade. Pensa o mistério, pensa a condição humana e traz esse pensar para a palavra trabalhada do seu texto. Faz dele coisa pública com propriedade, prodigalidade e beleza. Não surpreende que tenha feito a doação que faz agora para a biblioteca que tem o seu nome.
escritora de altíssimos méritos, atua com seu verbo nos debates sobre o processo cultural. Abre horizontes com sua palavra nas inúmeras conferências que faz no Brasil e no exterior. É uma das escritoras que há algum tempo contribuem para a construção maior da literatura brasileira e tem plena consciência de sua ação e de sua representatividade. Revela nos seus ensaios, em suas memórias com rara autenticidade. Conviva da palavra criadora e de seus mistérios, humaniza-os no discurso com que ganham vida. Sabe que a identificam como ser individual, como ser social e, sobretudo, Nélida Pinhon, como ser humano. Nélida é uma escritora do país e do mundo. E nesses universos, o Brasil e a Espanha se irmanam. A Academia Brasileira de Letras, que por delegação do presidente Merval Pereira, aqui prazerosamente represento, associa-se à alta direção do Instituto e traz o seu aplauso e as congratulações à acadêmica que a cada dia dos seus dias dignifica e honra a casa que presidiu com brilho e excelência, sobretudo no ano do centenário da Academia Brasileira de Letras, a Casa de Machado de Assis. Parabéns, Nélidíssima Pinhon. Rosario Álvarez, que é a presidenta do Conselho de Cultura Galega, ela queria haver estado aqui conosco essa noite porque considera não só a Nélida Pinhon uma grande amiga, sino que também sabe que esta aportação de Nélida é uma aportação para a cultura galega no todo o Brasil. Mas ela enviou umas palavras que a nossa diretora de cultura, Raquel Calleja, vai ler para todos vocês. Muito obrigado. Gracias. Buenas tardes. Como decía Antonio, querida Nélida, Rosario Álvarez ha sentido tanto no poder estar aquí hoy que me van a permitir que directamente lea este mensaje que ha enviado con tanto cariño. Desde el Consello da Cultura Galega, en el corazón de Galicia, acompañamos a la querida Nélida y a los queridos compañeros y amigos del Instituto Cervantes en un acto y un día que será feliz e importante no solo para ella y para vosotros, sino para Galicia y la cultura gallega. La coincidencia de fechas con un acto inaplazable e indelegable me impide asistir personalmente y testimoniar de esta manera, como presidenta del Consello da Cultura Galega, el alto valor que tiene para nosotros esta inauguración de la Biblioteca Nélida Pinhon, llamada a ser el referente de Galicia y de las letras gallegas en Brasil. Los gallegos y gallegas cantamos con orgullo nuestro himno con letra del gran Eduardo Pondal, que os vos es generosos a nosa voz entenden, esto es, los buenos y generosos entienden nuestra voz. Vaya por ello nuestro aplauso agradecido a la generosidad de Nélida y un afectuoso abrazo fraternal a todos los que habéis hecho posible que llegase este gran día. Nélida, querida, besos que cruzan el mar, desde las Rías Baixas hasta Alagoa, con aromas de Borela y airiños del P da Múa. Gracias. E a continuação tem a palavra o embaixador da Espanha no Rio de Janeiro, Fernando García Casas. Bueno, muito boa noite. Devo dizer que sou embaixador no Brasil, non só no Río, mas todo isso. Bueno, querido director do Instituto Cervantes, queridísima Nélida, amiga,
presidentes, directores do Instituto Cervantes de Porto Alegre, de Sao Paulo, cónsul geral aquí en Sao Paulo. Querida Fernando, gostei tanto de prólogo a tu epílogo, para mí é unha honra conocer a señora autoridades. Temos aquí dúas linguas vehiculares, o español e portugués. Eu falo portuñol avanzado, entón, con licenza, vou usar esta terceira lingua. Na Universidade de Salamanca, a segunda universidade máis antiga do mundo, há unha pintura de meu xará, Fernando Gallego, que en 1480 pintou unha cosa moito bonita, o Ceo de Salamanca. É un ceo acima da cidade de Salamanca no mes de agosto, no verao español. Ceo cheio de estrelas. Entón, aquela Universidade de Salamanca, e vocês van ser por que eu falo diso, foi ao lugar e a cátedra de Francisco de Vitoria e Bartolomé de las Casas, que falaran que todos, indios, pretos, brancos, asiáticos, somos iberoamericanos sob o mesmo ceo. Entón, a primeira vez que eu tive a honra de encontrar Nélida Peñón foi como outro latinoamericano universal, xefe meu, Enrique Iglesias. Entón, nos dimos a pra señora o título de embaixadora iberoamericana da cultura, porque é todo aqueles valores que compartillamos, aqueles valores de igualdade, de cultura e de cohesión social. 30 anos depois, 28 cúpulas iberoamericanas depois, e con moitos programas como bancos de leite humana de orixen brasileira, o proxecto iberoamericano sume a todos aqueles que falamos por español e portugués a dous lados do mar. Entón, por iso, esta é unha biblioteca brasileira, galega, iberoamericana, universal. Unha das coisas, de unhas das miñas prioridades cando eu cheguei ao Brasil faz 4 anos, e junto como lembrado cónsul geral Luís Prados, que vai embora, foi propor ao Consello de Ministros español a concesión da nacionalidade española por carta de natureza para Nélida Piñón, para reconocer toda aquela contribuición á cultura e irmandade entre nos dois povos. Que iso aconteceu felizmente, eu me lembro, foi nas terzas-feiras, Consellos de Ministros acontecen na España as terzas-feiras. Entón, cando ya subimos iso, eu liguei para a señora Nélida Piñón, estaba en Lisboa. Digo, oye, tudo ben? Tudo ben? Digo, sí, estou aquí en Lisboa. Digo, estou indo para España para depositar na caja de las letras do Instituto Cervantes, que digo, oye, a señora ya non precisa, pode entrar como pasaporte español, porque a señora é agora española. Foi un momento moito emotivo e ficamos os dois moito honrados. E agora, depois nestes 4 anos, teve a honra de ser recibido varias ocasións en súa casa, compartillar con algúns de seus amigos, unha casa que de maus dadas, de mesa farta. Como falaba seu pai, se non sobrou, faltou. Ali nunca falta. Entón, unha casa tamén cheia de xestores, de ideas, de novas realidades. A señora nos lanza ao mar das memorias, da vida dos antepasados. Entón, por iso, moito brevemente, para así, que eu non vou derramar unha furtiva lágrima, porque já cheguei a Sagres e a Borela, e agora o barco que trouxe a señora e a súa familia até a República dos Soños ten máis un novo porto aquí no corazón de súa cidade natal, en Río de Janeiro, no Instituto Cervantes. Muito obrigado. Muito obrigado, Fernando García Casas, embaixador de España no Brasil. Disculpe a errata. Mas estamos celebrando a Biblioteca Nélida Piñón do Río de Janeiro e de repente pensei outra. Agora, continuando, ten a palabra o director dos 80 Institutos Cervantes do mundo, o señor disculpe, Garciani, Luis Garciani, disculpe. Sí. Muy buenas noches, querido embajador, querido Fernando. Para el Instituto Cervantes
es un día muy importante y por eso a todos ustedes, amigos, amigas, quiero agradecerles su compañía. Este acto supone mucho para todo el Instituto Cervantes. Nosotros siempre decimos que enseñar un idioma es mucho más que enseñar un vocabulario. Se trata de defender una cultura y los valores culturales que defendemos encarnan muy bien en personalidades como la de nuestra amiga Nélida Piñón. Muchas gracias, Nélida. Muchas gracias a Antonio Maura, nuestro director en Río de Janeiro, por su trabajo y por haber puesto en marcha este proyecto que tanto nos ilusiona. Y gracias también a nuestro bibliotecario en Río, Carlos de la Pascua, porque sabemos del trabajo que está realizando y la responsabilidad que asume. Porque recibir el legado de Nélida es asumir una responsabilidad de estudio y de investigación. Quiero explicarles brevemente que las bibliotecas del Instituto Cervantes, que se extienden por el mundo, intentan, por supuesto, ser un ámbito de estudio que sirva a nuestros profesores en su tarea de la enseñanza del español como lengua extranjera. Quieren ser también un exponente de la cultura y de la creatividad de las 4 lenguas oficiales que tiene España: el euskera, el gallego, el catalán y el español, y quiere ser también un exponente de la cultura en español. El español conforma un idioma que reúne casi a 500 millones de hablantes nativos. Es el segundo idioma en hablantes nativos después del chino mandarín. Los españoles solo somos el 8% del idioma, por lo cual en nuestra tarea la hermandad latinoamericana es muy importante y nuestra dedicación tiene que ver con la cultura en español de muchos países que conforman la comunidad. Si a eso le añadimos nuestra vocación iberoamericana, formamos junto a Portugal y Brasil una comunidad de casi 850 millones de hablantes, lo cual abre para el pensamiento iberoamericano y la cultura iberoamericana un papel muy, muy importante en el panorama internacional a la hora de construir vínculos y de apostar por el futuro. Y en esta apuesta por el futuro intentamos unir en nuestras bibliotecas atenciones locales con apuestas universales. Por ejemplo, la biblioteca, que ahora se enriquece enormemente con la generosidad de Nélida, a lo largo de su trabajo aquí en Río ha atendido la relación que España ha tenido con Brasil y ha tenido con Río. Podría destacar brevemente, muy brevemente, algunas de nuestras sesiones que se concentran aquí. Hay una mirada especial para Carlota Joaquina de Borbón, que fue reina consorte de don João VI de Portugal, hija primogénita del rey Carlos IV de España y madre de Pedro I, emperador de Brasil. Hay una mirada que llamamos valeriana, dedicada a un importante escritor del siglo XIX español, don Juan Valera, que vivió en Río de Janeiro y aquí desempeñó parte de su trabajo intelectual. Cuidamos también la memoria de José de Anchieta, un jesuita español de origen canario, que fue
uno de los fundadores de la ciudad de Sao Paulo y que ha sido gramático, estudioso y autor de importantes piezas teatrales. Y podemos encontrar también el recuerdo de Rosa Chacel, una gran escritora de la generación del 27 que se exilió con su marido, el pintor Timoteo Pérez Rubio, a Río de Janeiro, cuando España tuvo la desgracia de sufrir una guerra civil y una dictadura. Dentro del legado de Nélida hay alguna primera edición muy emocionante de Rosa Chacel. No podía ser de otra manera. La literatura galega, la cultura galega es también fundamental gracias a distintos fondos de filólogos, de escritores, pues ha ido convirtiéndose en un referente y hoy podemos decir que a través del legado de Nélida, pues Galicia, la Galicia de Nélida, se convierte en un punto de referencia fundamental en nuestra biblioteca. Aparte de esta sala, sepan ustedes que hemos habilitado también un espacio especial para vigilar, conservar muchas de las joyas, de los libros dedicados, de los libros anotados que Nélida Piñón nos cede. Yo creo que estableciendo un significado fundamental. Desde luego, en primer lugar, recibimos el legado de una de las grandes escritores, de las grandes escritoras universales contemporáneas, una de las grandes de la cultura brasileña, pero al mismo tiempo, con orgullo, nos gusta recordar que es descendiente de Galicia, descendiente de España a través de su abuelo y de su padre. Y para nosotros representa en la calidad literaria máxima la apuesta por la cultura iberoamericana, la hermandad entre España y Brasil, entre la comunidad hispanoamericana, Portugal y Brasil. Su labor ha sido fundamental desde que en 1961 publicó su primer libro hasta el libro que tuvimos la suerte de presentar en Madrid en el Instituto Cervantes hace unos meses, su última novela, Un día llegaré a Sagres. Nélida para nosotros es fundamental. Yo recuerdo la emoción que sentí al leer La República de los Sueños, porque comprendí el peso de la emigración española en Brasil, pero algo más, comprendí la mirada de una escritora que se sentía profundamente brasileña, que se sentía profundamente heredera de Galicia y que analizaba sus raíces no desde un punto de vista local, sino desde un punto de vista universal. Son las raíces las que nos hacen comprender la condición humana más trascendente, y eso es lo que ha caracterizado la obra de Nélida, su corazón andariego, su guía para atravesar la gran historia de la literatura brasileña, de la literatura española, de la literatura universal. Yo tuve el honor de que Nélida aceptara en el último Congreso Internacional de la Lengua Española en Córdoba, Argentina, dar una de sus conferencias magistrales para establecer la hermandad de la lengua española con la lengua portuguesa, de la comunidad hispanoamericana con Brasil. He tenido la suerte de que Nélida acepte formar parte de nuestra Caja de las Letras. La sede de Madrid fue originalmente la sede del Banco del Río de la Plata. Hay una gran
caja de caudales, que era la caja histórica de caudales del banco. Nosotros nos atrevimos a convertirla en caja de las letras, para decir que la cultura es la gran riqueza de las sociedades y para recibir legados, porque estamos convencidos que el mayor compromiso con el futuro es saber recibir la herencia de nuestros mayores. Y en esa herencia, en ese compromiso, en esa riqueza que es la cultura, el nombre de Nélida Piñón representa para nosotros, para nosotras, muchas cosas. En primer lugar, la apuesta decidida por la importancia internacional de la cultura iberoamericana. Muchísimas gracias, Nélida. Recibir tu legado es comprometernos a estar a la altura, a trabajar en la difusión de tu obra, en la conservación de ese legado y facilitar a todos nuestros lectores, a todos nuestros visitantes, la posibilidad de leer, de interpretar, de estudiar cada una de tus palabras, porque cada una de tus palabras es un tesoro para nosotros. Muchas gracias. Y ahora, si me permites, me gustaría hacerte 3 o 4 preguntas muy brevemente para que pudieras compartir con todos los amigos, las amigas que hoy se reúnen aquí, el significado de este legado. Se sienta aqui. Muito obrigada. Ótimo, muito obrigada. Hola. Bueno, en primer lugar, Nélida, me gustaría que nos dijeses qué significa para ti el día de hoy, tan emocionante para el Instituto Cervantes, y quería que tú nos contases qué significa para ti. Olha, primeiro eu quero agradecer a todos, vocês todos que participaram direto ou indiretamente desse encontro, da formação, da fundamentação dessa biblioteca. Quero agradecer ao Carlos, com quem convivi durante meses, nunca me atormentou, nunca insinuou que eu tinha que dar mais do que já estava dando, encantador. Quero agradecer muito ao Maura, que foi sempre amigo, sempre generoso comigo, estimulando que sairia essa biblioteca. Agradecer ao nosso embaixador, que foi maravilhoso, que queria que eu tivesse essa nacionalidade, que não, o fato de recebê-la não iria contra a vontade de meu avô, Daniel, como eu acreditei. Eu, aliás, fui muito dissuadida, afinal, a aceitar, graças ao universal Eduardo Lourenço, amigo querido, que dizia, Nélida, aceite, Nélida. Eu dizia, mas Lourenço, eu dizia às vezes, Eduardo, porque ele adorava as mulheres. Era um homem tão fino com as mulheres, então eu tentava estar à altura das expectativas dele para seduzi-lo. Então eu dizia, tá bom, Eduardo, muito bem. É também o nosso queridíssimo grande poeta. Eu sei que é o grande presidente do Instituto, mas é um grande poeta. E sabe também que eu estou me lembrando de outra grande escritora espanhola, Almudena Grandes. Grande. Mas... Então, eu quero agradecer muito também às irmãs, às professoras Vasconcelos, Carla e Cristi, que me deram de presente essas decorações, esses retratos, essas flores que foram generosíssimas comigo. Eu sou uma mulher que eu tenho recebido tanto carinho das pessoas que eu penso que esse é meu verdadeiro patrimônio, viu, querido amigo? Mais do que ser escritora. Eu acho que a minha vocação é o afeto e a cultura.
porque eu não separo o afeto da cultura. A cultura tem uma dimensão moral que faz com que você explore o que há, os resquícios do coração humano. Muito bem. Então, eu agradeço muito, mas respondendo, eu tive um dia não muito tranquilo, isso é, eu pensava, vão me fazer perguntas, o que dizer para poder esclarecer a minha relação com os livros, não é? O meu amor pelos livros, que, meu Deus, veio a partir da minha cartilha. Eu acho que a cartilha dá início a uma biblioteca. O livro que minha família ganhou de presente e preencheu com delicadezas é o livro do meu bebê. Foi o primeiro livro da minha biblioteca. Né? Também, eu, por exemplo, fazia jornaizinhos, e como eu não sabia pintar nem desenhar, não sei se meu grande amigo Gonçalo Ivo, grande pintor brasileiro, está aqui, ele há de entender, então eu fazia uma bandeirinha, que a bandeira é a coisa mais fácil de você fazer, né? Eu escrevia, costurava, mas vendia para o meu pai. Eu tinha noção dos direitos autorais. Fez parte da minha biblioteca. Não é? Então, eu fui entendendo, e através das leituras, que o livro não se destinava a uma pessoa. Ele venceu obstáculos extraordinários. Ele foi uma peça de argila, com letras cuneiformes. Eu sempre vi o livro dessa forma. Eu sempre vi o livro como um manuscrito, como um incunábulo. Eu, quando visitei uma vez, a primeira vez que eu fui à Academia de Lisboa de Ciências, eu perguntei, vocês têm incunábulos? Eu só penso em incunábulos. Então, eu acho que meus livros são incunábulos, são manuscritos, né? Vieram de todos os tempos, venceram, frequentaram a intimidade do medievo, do ano 1000, quando se temeu que o mundo ia acabar. Ou seja, eu vi o livro como uma paixão, mas que não era só destinada à minha pessoa, viu, queridos amigos? Eu achava que chegaria o momento que a minha biblioteca, que crescia, e muitas eu dei livros para outras bibliotecas que levavam meu nome, em Borella, na terra do meu pai, na Galícia, em Miami, na Maré, em várias favelas brasileiras, né, maravilhosas, pessoas que lutaram para que nós organizássemos bibliotecas, ou salas de leitura organizadas por uma mulher formidável, que era a Oldenburgo. Eu devo ter mais de 10 ou 12 só salas de leitura. Ou seja, esses feitos foram me educando a me desprender mais rapidamente. E com que alegria eu me desprendi quando houve essa oportunidade. Foi uma coisa muito maravilhosa. Eu dizia assim para os livros, vão com Deus, vão. Eles nunca foram meus. Eles me educaram, eles fizeram com que eu realmente entendesse o mundo, que eu dilatasse o meu imaginário, que eu pudesse crer que sem o livro nós não teríamos condições de sobreviver. Agostinho não teria resistido a enfrentar Alarico quando cerca Roma, no século IV. Ele não teria podido escrever Cidade de Deus. Ele não poderia ter dito uma frase que eu acho extraordinária, quando ele diz assim, Senhor, fazei-me puro, mas não já. Para mim sempre foi uma... Eu adorava essa frase. Menina, eu adorava. Ele dizia, com isso eu posso pecar durante muito tempo ainda. É muito cedo para me santificar. Muito bem. Então, esses livros todos teriam um destino. Não é? Um destino. Eu não sabia exatamente que um dia viria para essa casa maravilhosa, Instituto Cervantes, né? E que leva o nome do meu amado Cervantes. Meu Deus, Cervantes, que multiplica todas as realidades do mundo, né? Impede que um personagem seja um só personagem, faz com que um personagem seja um arquétipo, porque se não for arquétipo, Cervantes não teria conseguido conquistar o mundo e ser o maior romancista do mundo, não teria. Enfim, eu estou me estendendo muito, eu sou um pouco, viu? Então, eu dei essa biblioteca aqui com uma alegria imensa.
Eu vejo agora as minhas prateleiras vazias, mas eu não estou triste, não é ao contrário, nem melancolia eu tenho, mas eu tenho a certeza de que aquelas peças vazias vão preencher o coração de jovens, das pessoas de idade, do Brasil de hoje, do Brasil de amanhã, que é a coisa que eu mais amo nesse país. Eu sou de... Agora a Fernanda vai achar graça, porque a nossa conversa habitual, eu acho que nós temos um maior diálogo sobre os imigrantes. Não cansamos de falar nos imigrantes. Então, como imigrante, eu tenho que arrecadar migalhas de pão. E qual é o meu pão? É o livro. É o livro que eu quero que as pessoas tenham na mesa, que elas possam ser cultas. É um sonho meu de ter um Brasil culto. É um grande sonho. Então, aqui é a morada dos livros. Uma morada española. Que tiene sentido porque está tu biblioteca en tu país, Brasil, pero en una institución que es española. Se funden las dos cosas, ¿no? Que é um amor. Eu jurei, quando eu cheguei na Galícia, em Vigo, era novembro, frio, neblina, e eu detestei o que eu vi ali, porque tinha todo mundo das mulheres lá embaixo de negro, um luto eterno, porque a sensação que eu tive é que aquele traje negro que as mulheres usavam servia para todos os mortos. Morria um, tirava o negro do armário e se vestia. Então eu fui entendendo que aquele povo era o meu povo, não é? Então eu jurei, quando eu vi a ponte medieval da aldeia do meu pai, assim, num assombro amoroso, eu jurei que haveria de amar a Espanha para sempre. E cumpro isso até hoje. Y la escritura para ti, que es una indagación en la memoria y tiene que ver con esa historia que los seres humanos vamos heredando, la capacidad de contar, pues que se funda en nuestra propia infancia. Yo quiero recordar que cuando nos diste el legado en la caja de las letras, además de algún manuscrito, de alguna edición, de pronto me emocionó que nos legaras un muñeco de Popeye y otro de Olivia, quizá porque te devolvían a esa infancia en la que tú habías empezado a escuchar cuentos y a aprender a contar. É verdade, eu herdei o sentido profano e sagrado da narrativa antes de começar a narrar. Eu sabia que eu teria que contar histórias, porque as histórias estavam no meu alcance. Só que eu me equivoquei. Eu pensei que para contar uma história, você teria que viver a história. Logo depois eu percebi que não. Você for adotado por um dom excepcional, o da invenção. A invenção está ligada com a memória. Mnemosine e, meu Deus, as musas, né? Você vê. Então, eu sempre achei que contar uma história como fosse, como saísse, alquebrada, movediça, à deriva, não tinha importância. O importante era que eu pudesse ingressar na intimidade, nos interstícios, no casulo da narrativa e dar-lhe vida. Porque a narrativa, de algum modo, ela se narra antes do narrador narrar. Então veja. Então eu nasci com a vocação de contar histórias. Mas a história que de verdade é provisoriamente minha. A história é da humanidade. E nós que contamos, que narramos, temos um compromisso ético, meu Deus, do que seja, em relação ao futuro, de não permitir que uma só história morra. Nenhuma história pode fenecer, porque isso significaria eliminar o coração das pessoas. Todo mundo vive na expectativa de que surja uma autora ou um autor que vai preservar a sua história. Não se pode viver impunemente sem que alguém colha os rastros, os restos, as sombras, né, da história da humanidade. Y en este sentido, en este contexto, una última pregunta que tiene que ver también con tu legado.
El mundo de la literatura es muy personal, cada cual cuenta su historia, pero al mismo tiempo se trata de un proyecto colectivo de la experiencia humana. Recibimos la herencia del pasado, pero al mismo tiempo contamos también colectivamente, y nuestra biblioteca es una biografía personal, pero al mismo tiempo es la representación de un tiempo y de un diálogo colectivo. Qué emocionante en tu biblioteca encontrar libros dedicados por escritores, amigos brasileños, portugueses, latinoamericanos, españoles. Parece que se conforma como esa conciencia colectiva de la literatura que nos hace sentirnos los cuidadores del fuego de la experiencia humana para que nunca llegue el olvido, ¿no? É verdade, porque essa experiência, quizás, talvez tenha sido pautada desde as cavernas. Você, por exemplo, os grandes desenhos nas cavernas contam histórias extraordinárias que competem com qualquer romance. Basta que você tenha a capacidade de interpretar os traços, os sinais, as paralelas, os traços apagados, que tem uma história também. Eu acredito muito no texto coletivo, no texto que de verdade, é falsamente moderno. Todo texto, para mim, é arcaico, vem dos primeiros manifestações da humanidade, da primeira fala, da primeira sentença, do primeiro equívoco, da primeira descoberta da emoção, da paixão humana. Porque é verdade, o romance não é individual. O romance nasce dessa, meu Deus, dessa arqueologia, né? Quando, de repente, Schliemann, né, descobre que Troia existiu, ele vai provar que existiu e fica rico, cava, descobre a primeira cidade, não é Troia, a segunda, a terceira. Só na 7ª cidade ele descobre Troia, para que depois, meu Deus, o nosso maravilhoso e deslumbrante Homero conte a história de Troia, a Ilíada e a Odisseia, dois monumentos excepcionais da humanidade, que, meu Deus, que dizem quem nós somos. Né? Não há um sentimento que não esteja em Ilíada e, sobretudo, na Odisseia, que é da maturidade, da velhice e da expectativa do fracasso. Né? Então, eu acredito muito nisso, querido amigo, que somos, vamos dizer, quem escreve funde passado e presente. Mas não precisa do futuro, não. O futuro se faz à base do passado. Claro. Soy indiscreto si te pregunto qué libro dedicado te produce especial emoción, qué dedicatoria de un compañero, escritor, escritora te produce especial emoción. Olha, eu tive uma grande emoção há muitos anos, quando o Mário Bragalhosa me telefonava nervoso. Nélida, já chegou, chegaram os meus originais de um livro que ele estava escrevendo, e eu sabia que ele estava escrevendo, porque eu ajudei muito a ele transitar pelo Brasil, graças também ao Jorge Amado. Eu pedi que o Jorge Amado ajudasse Mário, e Jorge era um homem muito generoso, e o permitiu que Mário terminasse la novela de Mário, La Guerra del Fin del Mundo. E ele insistia, e eu dizia, meu Deus, por que ele quer que eu leia os originais? Finalmente chegou, era datilografado, e com uma dedicatória lindíssima que eu vi, dizia assim: a Euclides da Cunha no outro mundo e neste mundo a Nélida Pinhon. Era isso que ele estava nervoso, que eu recebesse logo. Mas depois, logo depois ele veio ao Rio de Janeiro, eu fui buscá-lo no aeroporto, né? Eu tive que... Eu li o livro, eu só dizia, tomara que eu goste desse livro, senão vai ser um desastre. E eu adorei o livro, achei um livro muito importante e eu entendi toda... Só que o meu Cunha, ele tinha uma visão um pouco contrária. Eu não, eu sou uma defensora do
desespero da morte de Canudos. Foi, vamos dizer, um povo abandonado, peregrino sem sorte, né? E que, de certo modo, se desespera com a perda de Pedro II, a iconografia, o homem da barba. Ou seja, povo miserável. Então, eu não achei, eu não concordo com certos aspectos, mas é um livro importantíssimo. Então, eu fiquei muito emocionada e conversei extensamente sobre o livro. Ele achei que você sabe mais do livro que eu, isso eu tinha que saber, porque senão eu estava perdido. Bueno, Nélida, pues déjame que en nombre del Instituto Cervantes y en nombre de uno de tus países, porque ya tienes la nacionalidad española, te dé las gracias, en nombre también de todos tus lectores, te dé las gracias por este acto generoso que has tenido con todos nosotros y nosotras. Muchas gracias. A todos vocês, muito obrigada, os acadêmicos, todos. Uma partezinha importante. Esse casalzinho de borracha, Olívia Palito e o Popeye, era um motivo da narrativa da minha mãe, porque eu tinha horror de comer, veja só. Então, ela tinha que contar as histórias caminhando pelo quintal e falando no Olívia Palito e no Popeye. Ficou tão... E aí eu só comia mediante o avanço da narrativa dela. Muito bem. E um dia, quem soube disso foi o Fernando Sabino. E ele me deu de presente. Eu tenho que dizer que foi o Fernando Sabino que me regalou essas bonequinhas de boa, que hoje estão no cofre para serem abertas daqui a 20 anos. Eu não estarei aqui, mas tem uns jovens amigos que vão estar para recolher as coisas. Muito obrigada. Muito obrigada, graças. Muito obrigada a Deus. Muito obrigada. Ahora vamos a proceder. Acta de donación. ¿Qué? Acta de donación y el libro de honor. Es la primera página. Aquí dicen que con ocasión de la Academia había quedado espectacular. Bueno, si quieres, sí. Desde que desapareció el carré. Que no sabes. Beleza.
Que coisa bonita, cumprimento. Para mim também. Sí, sí, necesitaron estar Gonzalo. Um abraço. Um dia, olharei ele. Olha aqui, ó. Eu sou. Agora. Eu falei, Nós somos 8 mil livros, esse 10 para alguma instituição cultural brasileira estava perdida. Oh, minha amiga, eu ia te abraçar, eu ia te buscar, te abraçar no meu coração. Agora eu estou faz muito prazer. Muito, né? Nessa limite do muito. Você tem fazer aplicações. Como é que está? Não, é uma maneira de salvar.